No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco no estúdio, ex-vereador por 2 mandatos, foi candidato a prefeito em 2 oportunidades e ex-secretário de Esportes de Guarulhos, Wagner Freitas. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes do programa Radar de Notícias, que nos dá audiência aí, pelo rádio, pela TV, pela internet. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia. Fico muito feliz de poder voltar ao seu programa. Você mudou a cor do chapéu, né? Era preto, era branco, agora foi pro bege. É marrom. Esse é o chapéu do JR. O JR sempre já... Dallas? É Dallas, eu gosto muito, de vez em quando... JR Dallas. Né? Ele usava um chapéu marrom. Bonito. Obrigado. Bom, você foi eleito vereador na primeira oportunidade em 2008, foi isso? Não, eu disputei em 2004. 2000 e tive 894 votos. E fui, acho que o único dos poucos que consegui subir a votação de forma consistente. Eu tripliquei para 2.601 quando fui eleito em 2004. 2004. E em 2008? 2008 eu dobrei de novo. É. Aí tive 5.198 votos para vereador em 2008. O Wagner, você representava como vereador esse mundo country de Guarulhos, né? Esse mundo cowboy de Guarulhos. Ainda existe esse... Olha, tirando a minha paixão, né, pelo mundo western, sertanejo, né, eu sou um cowboy desde que eu nasci. Nós vivemos em uma metrópole. Guarulhos é uma das maiores cidades do país. Mas interessante, Pedro, observar a quantidade de ranchos e cocheiras e pessoas que cultuam muito o cavalo na cidade. Ainda? Ainda, tem muito. Às vezes eu me deparo com situações que eu não conhecia. E em vários bairros, tem pessoas aqui que têm casas e o cavalo dentro da casa. Na Otávio Braga de Mesquita, numa travessa, ao invés do carro, a pessoa tem um cavalo. Nós podemos dizer aí que temos muitos animais na cidade. É impressionante. Por ser uma cidade metrópole, imaginava-se que isso iria com o tempo se desprender, dissolver, mas tem muito. Tem muitas comitivas também, né, Wagner? Comitivas country. Tem muitas comitivas. Muitas comitivas. Eu fico muito feliz, porque eu sou da época que eu tinha que tirar o chapéu para entrar no Revivendo, né? E eu ia passear no shopping Center Norte de chapéu no sábado, né? Eu trabalhava na advocacia, era estagiário de direito, e colocava o chapéu para ir na faculdade, na UNG, né? Estudar à noite. Eu gostava de ir na faculdade de chapéu. E isso não existia, né? Se você colocar aí na cidade, eu tenho 42 anos, vou fazer no mês que vem, e você puxar aí, eu faço isso com 16 anos de idade já. Não existia, naquela época eu fico feliz de ver hoje a música sertaneja, né? Ganhou o espaço que ganhou. Hoje a cidade tem tantos cowboys, tem muitas comitivas, eu fico muito feliz. É um povo abençoado. Bom, você atualmente está no PTB, é isso? Sou presidente do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, 14, do meu amigo e deputado Campos Machado, fundado pelo Getúlio Vargas. Ok. Você disputou a prefeitura de Guarulhos já em 2 oportunidades, chegou em 3º lugar, né, na primeira vez? Eu disputei a primeira vez contra a máquina. O Almeida vinha na reeleição. Disputar contra um prefeito na reeleição é muito difícil. 2012. Pois é, e a pesquisa dizia que ele venceria no primeiro turno. Ele tinha uma chance muito grande de vencer no primeiro turno. Se eu não tivesse disputado aquela eleição, ele venceria a eleição no primeiro turno. Então, o oponente, naquela ocasião, o forte oponente era o Carlos Roberto, que em 2008 havia estado no segundo turno e obteve 242 mil votos no segundo turno. Então todos diziam que eu era maluco. Todos, era unânime. A política, os pré-candidatos a vereador, diziam que era um projeto derrotado antes de começar. E eu tinha certeza que o sentimento político permitia que eu disputasse e tivesse até chance, porque o Carlos Roberto tinha um voto útil, para você que está nos ouvindo. Antipetista. Tanto é que isso restou provado quando o Guti se elegeu e o Carlos teve uma votação bem aquém do que imaginava. Era possível em 2012 vencer a eleição. Se tivesse mais 15 dias de campanha, nós poderíamos ter ido para o segundo turno e fatalmente venceríamos
o candidato da máquina, né, que era o prefeito Almeida. Mas tirei dessa eleição um grande aprendizado e cometi o maior erro político da minha vida até aqui, que foi ter sido secretário na administração do PT. Eu não deveria jamais, foi uma inocência política. Secretário de Esportes. Secretário de Esportes, de acreditar que eu poderia fazer uma boa gestão, que eu conseguiria trabalhar e mostrar a minha capacidade, mas isso foi totalmente boicotado pela administração, pelo governo naquela ocasião, né? Não deveria ter participado da administração, seguiria o meu caminho em paz e teria uma chance grande de ser eleito em 2016. Né? Concordo que foi um erro seu mesmo. Eu quero frisar aqui e começar pedindo desculpas aos meus eleitores. Ninguém é o dono da verdade e eu, muito menos, não tenho referência política na minha família, eu venho de um lado humilde e perdi a pessoa que me teleguiava, que me orientava, faleceu dia 9 de junho de 2004, que era o seu Osmar Temperani, e eu perdi a minha referência e eu acabei cometendo um equívoco. Eu achei que não teria os desdobramentos que tiveram e você que votou em mim e ficou muito bravo, eu escutei muito isso, eu começo uma nova jornada e quero te pedir desculpas, você estava certo. Eu não deveria ter sido secretário do PT. Wagner, então ainda sobre Secretaria de Esportes, né? Você que esteve lá, a verba é muito pequena para a secretaria e aproveitando duas perguntas em uma. O novo secretário aí, ele é de fora, já trabalhou para o Ministério do Esporte, mas é de fora. Qual a sua opinião sobre? A Secretaria de Esportes, eu posso falar com propriedade, porque lá estive e conheço muito bem. O esporte é um tema contagiante. Quando eu gostaria que todo governante, antes de assumir, ele pudesse ter tido uma passagem pelo Departamento de Esportes. O esporte, ele transforma as vidas das pessoas. Você vê com frequência na grande imprensa, um grande atleta, e ele era menino de rua, e ele era drogado, e ele tinha maus vícios, e ele não tinha um futuro pela frente. O esporte transformou aquela vida. O esporte da cidade, quando eu assumi, sem pedir um centavo ao prefeito, eu fiz uma economia de excessos e metodologia de trabalho que economizei 7 milhões de reais por ano do orçamento. Isso daria 28 numa gestão de 4 anos, com mais 10 milhões de emendas que eu busquei em Brasília, que não puderam ingressar na cidade por ano, por conta da cidade estar no Cadim, e aí o recurso não pôde vir. Eu conseguiria fazer uma gestão transformadora, sem impactar o orçamento em R$1. Eu tenho certeza que tanto o prefeito Guti, talvez hoje, quanto o prefeito Almeida, à época, não tiveram um secretário e falaram: a minha pasta não precisa de dinheiro. Com o orçamento que foi aplicado aqui, dos últimos 4 anos, eu consigo governar e fazer avanços mudando a metodologia. É claro que para isso você vai ter que fazer cortes, uma mudança, né? E isso poderia ter sido feito, e infelizmente o dinheiro foi retirado da secretaria e eu deveria talvez ter me desligado naquele momento, e não fiz. Virgílio, o dinheiro suficiente para que a cidade faça uma gestão assim, brilhante, é 1% do orçamento. Na época do Pascoal Tomeu, o orçamento da Secretaria de Esportes girava em torno de 5%. 5% em cima do orçamento vão chegar a 120 milhões. O orçamento da Secretaria de Esportes hoje, ele é quase, em sua totalidade, para a folha de pagamento. Depois da folha de pagamento, custeio. Então a pessoa, às vezes, você telespectador, você ouvinte, você guarulhense, às vezes escuta o número: a secretaria tem 30 milhões, o cara não fez nada. Não, não é verdade. 30 milhões você vai custear, quase 90% é a folha de pagamento, são os funcionários, professores, o corpo de funcionários da secretaria. Depois eu custeio, aí você vai ter energia elétrica, telefone, as coisas básicas para que a secretaria funcione. Para investimento e ações do esporte de fato, você fica com a parcela pífia do orçamento, né? E na ocasião o deputado Paulo Maluf me mandaria 4 campos de gramado sintético.
ele mandaria 1 milhão de emenda por ano por orçamento. Então, eu estou só aguardando os resultados, porque a cidade hoje não está devedora. É o que foi anunciado. E se você tiver uma emenda do governo federal, o partido que governa tem deputados, poderia trazer recursos para a cidade. O Wagner Freitas trouxe 10 milhões de reais por ano. As emendas foram até destinadas, só que não poderia receber. Wagner, você disputou a eleição em 2016 e não apoiou o Gutia no segundo turno. 2 anos depois, como é que você avalia o governo do prefeito Gutia? Olha, eu queria iniciar essa fala olhando para você que está nos assistindo e dizer, na sua presença, Pedro, pedir perdão ao prefeito Gutia. Eu cometi um erro contaminado pelo sentimento que me rodeava naquele momento, não quero transferir a responsabilidade, eu assumo meus atos, eu errei, eu fiz falas duras contra o prefeito Gutia, então vereador, foi vereador comigo, e tínhamos uma relação amistosa na Câmara, cordial, nunca tivemos nenhum risco, nenhuma faísca em disputa de tema nenhum, e eu acabei fazendo críticas duras à sua pessoa, até no campo pessoal. E eu já não sou um político de primeira viagem, eu me envergonho, fiquei muito triste, peço perdão ao prefeito, quero pedir perdão aos seus eleitores, quero pedir perdão aos meus eleitores, tenho certeza que aquela fala não é uma fala adequada, eu estava totalmente equivocado, me arrependo profundamente disso, já pedi perdão ao prefeito e peço publicamente, não me envergonho. Acho que um campeão se conhece na derrota e eu perdi a eleição. Então, eu deveria ter tido um equilíbrio maior. Infelizmente, o sentimento que eu estava e que me rodeava era muito contaminado e acabaram me impulsionando a fazer aquelas críticas. Então eu quero aproveitar publicamente, prefeito. O senhor me desculpe, como homem, como político, a vida ainda é longa, somos jovens, podemos até disputar e ter embates mais adiante no campo técnico, no campo da política, que é saudável, discordar, competir, participar dos pleitos. Eu vejo na minha experiência política que não é nenhum problema você apoiar o seu opositor. Eu acho que a política é do que você é capaz de fazer, do que você não gosta. Ninguém é o dono da razão, as pessoas possuem as suas verdades. Então foi um equívoco. Ok, mas peço perdão. E o governo, 2 anos depois? Olha, eu desejo que o prefeito faça uma boa administração, Pedro. É muito feio, eu não sou petista, é muito feio você ficar torcendo pela desgraça do outro, né? Eu não consegui vencer, o erro foi meu. Eu não deveria ter sido o secretário da gestão petista, que assassinou a minha administração na secretaria. Está aí um tema que tem que ser bem explicado às pessoas que talvez não entendem. Farei isso oportunamente. Mas eu perdi, eu torço para que ele seja um bom prefeito. Eu quero que a cidade prospere, eu quero que a cidade cresça, eu quero que ele tome decisões corretas. Eu não quero ser candidato a prefeito porque a administração não deu certo. Eu quero disputar a prefeitura porque acredito que tenho capacidade, valores, conhecimento, sou nascido e criado aqui. Então, eu faço uma análise da seguinte forma. Você analisa um trabalho quando ele termina. O prefeito está no meio da sua gestão. Então, é difícil fazer uma análise se as decisões que ele tomou vão ser corretas ou não. Ele precisa ainda de mais um tempo. O que eu sei nesse momento é que as coisas não vão bem. A cidade ainda não está acertada, né? Até a mudança de muitos secretários, isso não é bom, mas eu vejo que ele está tentando fazer o seu melhor. Só mais uma perguntinha, Wagner. Qual a sua opinião sobre gente de fora que vem para a cidade? Na sua opinião, são forasteiros e não deveriam vir para a cidade trabalhar? Olha, eu não faço o tipo hipócrita. Eu vejo o seguinte, você vai fazer uma análise, a capacidade de uma pessoa não está no município que ela mora. Então, se eu fosse prefeito, fatalmente eu poderia ter algum secretário que não fosse da cidade? Quem sabe até poderia. Mas eu acho que, em primeiro lugar, deveria tentar ter secretários locais, que conhecem mais o sentimento local, conhecem a política, conhecem os moradores, conhecem os bairros,
Eu tenho certeza que em cada tema, em cada secretaria, existe um guarulhense competente para ocupar esse cargo e fazendo um bom trabalho. Então, na minha opinião, de sua maioria, tirando alguma rara exceção de ter um candidato de fora, todos os secretários deveriam mais ser da cidade. Acho que o município venceria muito com isso, teria muitos ganhos na administração por ser de Guarulhos. Quando alguém chega que não é da cidade, ele não conhece o trânsito, ele não conhece os problemas, ele nunca viveu, ele não sabe como era a Paulo Facini há 20 anos atrás, ele não sabe o porquê dos cruzamentos, ele não conhece o sentimento do guarulhense. Então, isso é importante, né? Aliás, aproveitando, eu estou recebendo aqui reclamações da UBS Bom Sucesso. Secretária Ana Cristina Cantos, quando a senhora estiver vindo de Arujá, é caminho, passa ali em Bom Sucesso, já dá uma entradinha ali. Ô Wagner, qual a sua visão para 2020? Como é que está o quadro? Olha, Pedro, a disputa da prefeitura, ela é legítima. Tem muitas pessoas que pleiteiam isso. Eu defendo, quem quer que seja, rico ou pobre, eu entro nessa conta como pobre, e tenho coragem de enfrentar, porque eu acredito que o fator decisivo para ser eleito não é ser rico. Não. Definitivamente. Não. Se fosse, todos os ricos que disputaram teriam vencido. E os resultados são, todos os ricos perderam. O prefeito Guti não fez uma campanha avassaladora, foi uma campanha modesta, venceu a eleição. O Wagner, em 2012, fez uma campanha muito modesta e teve um resultado importantíssimo, que foi de quase 60 mil votos, terceiro colocado. E não foi com uma campanha rica financeiramente. Então eu vejo o seguinte, quem quer ser prefeito deveria se envolver com os problemas da cidade. Ser prefeito é uma devoção, você tem que ter o sentimento e o desejo de servir e não de ser servido. Isso se confunde com a vaidade, com o sentimento de poder. Eu sou inteligente, eu tenho muitas posses, então eu acredito que eu tenho que ser um bom prefeito. Bom prefeito é aquele que entende o sentimento das pessoas. Ele é prefeito do Pedro Notaro, ele é prefeito do Seu João, lá do bairro humilde da periferia. Ele tem que ouvir os dois lados, para ele saber o que a cidade precisa, para ele saber que medidas tomar, para ele saber tomar decisões. Governar não é fácil, você não consegue agradar a todos. Mas se você conhece esse sentimento, essa atmosfera social, você vai governar para o povo. Milhões de pessoas acordam todos os dias para ir trabalhar, vai no ponto de onde está chovendo, não tem cobertura, as ruas estão esburacadas, os problemas que elas atravessam. Se você não conhece, você não vai saber tomar as decisões. Então, eu vejo que vai ser uma disputa acirrada, como todas. Então, esse fato de dizer atípico, toda eleição é atípica, nenhuma eleição a pessoa se justifica, só foi uma eleição atípica, por isso eu não ganhei. Toda eleição é atípica, não existe eleição que se repete, o sentimento que te elegeu não é o mesmo que vai te reeleger. Concordo. As suas dificuldades políticas são outras. Sim, um momento é outro. Eu tinha dificuldades quando eu era vereador, agora aquelas dificuldades hoje já foram supridas, as minhas dificuldades hoje são outras. De 20 anos atrás, de quando eu disputei, enfim, o prefeito Guti foi eleito. As dificuldades que ele tem pela frente agora são outras de quando ele era candidato. Enfim, então isso é natural, essa dinâmica política, né? Então, eu espero que o nível dos candidatos sejam pessoas que realmente queiram fazer o bem para a cidade. Essa é a dificuldade do eleitor, descobrir quem é quem realmente por detrás das câmeras. Eu faço uma crítica ao sentimento da internet, as pessoas acreditarem no que elas veem e escutam, né? De trás da mesa todo mundo é fácil, como diz o ditado. À noite todo gato é pardo. Então, um político que não tem uma presença local, que as pessoas não conhecem de fato, ele tem uma tendência a não ser um bom governante. Eu gosto muito de andar na periferia, de conversar com as pessoas, eu amo o que eu faço. Eu fui um candidato, Pedro, que eu saí do meu trabalho para disputar a eleição. E eu ganhava 3 vezes o que o vereador ganha em 2000. Falo isso com orgulho, e o chefe a advocacia que eu trabalhava à época, ele é testemunha disso, testemunha viva. Eu ganhava 3 vezes o salário que o vereador tinha em 2000. Eu me desliguei do meu trabalho, eu queria fazer magistratura, ia ser juiz, e me desliguei da advocacia para ser candidato a vereador a primeira vez
por um sentimento contagiante. Mas você é advogado? Eu sou bacharel, falta alguns semestres, 2 semestres para concluir. E por conta da política, né? Me dediquei nas ruas. Então, eu tenho certeza que a nossa cidade pode ser muito maior do que é. Nós vivemos em uma das maiores cidades do Brasil, que não é pouca coisa. Então, Guarulhos não pode... muitos problemas que temos hoje já deveriam ser supridos. E os problemas vão existir sempre. Crianças estão nascendo enquanto nós estamos falando aqui. Então a dinâmica dos problemas vai acontecer. Mas os problemas têm que mudar na complexidade. Nós vivemos problemas hercúleos de quando tínhamos há 20, 30 anos atrás. Quer dizer, a cidade prosperou. E temos que falar aqui agora de ponte, de túnel, de hospitais novos, de problemas grandes que uma grande metrópole precisa, né? Não podemos ficar aqui tratando buraco, asfalto, guia, falta de água, entulho, ponto de ônibus, coisas que você fala, puxa vida, isso é os problemas da periferia de 30 anos atrás. Básicos, né? Enfim. Obrigado, Wagner Freitas, estamos no segundo horário, até uma próxima oportunidade. Eu quero agradecer você, guarulhense, você, Pedro, pela oportunidade de me convidar a estar aqui, o âncora do jornalismo guarulhense, Virgílio, você, telespectador, ouvinte do programa Radar de Notícias, obrigado pela sua audiência. Quero ressaltar aqui, mandar um abraço para o professor Ica, lá do Normândia, pelo seu carinho. Obrigado a todos da minha nova equipe, a minha família, meus pais. Dizer que estou pronto, renovado para a próxima disputa. Não é fácil perder, ganhar é fácil, perder não é fácil. Quero cumprimentar as pessoas que, por algum motivo, me deram as costas depois da minha derrota, dizer a elas que eu estou muito bem e vamos trabalhar para ser vitoriosos no ano que vem, 2020. Obrigado pela oportunidade, Pedro, e ressaltando, mais uma vez, perdão, prefeito, pelas considerações que fiz. Até uma próxima oportunidade. 7h35, o Sebastião Bispo já está pelos bastidores. Vamos lá, produção, 2 minutos de intervalo.